Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ao capítulo 2 de Carta de São Paulo aos Romanos. Então, peguei seus materiais, sua caneta, sua régua, seu caderno e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá, então, começar capítulo 2. Vamos colocar aqui. Assim és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, naquilo que julgas ao trem. A ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás do juízo de Deus? Você aí que está julgando, você pensa que você está julgando o outro, mas você vai escapar do juízo de Deus. Presta atenção, abre teu olho, fica julgando o outro, mas tu está fazendo a mesma coisa. Bora lá então. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus. Que retribuirá cada um segundo as suas obras. Então aqui, ó, promessa. No juízo de Deus, retribuirá cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas a ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Então, aqui no versículo 6, 7, né? Aqui 8, pode marcar tudo aqui, ó, se quiser. Tudo isso aqui é uma promessa de Deus, né? Tu vai aí julgando, tu vai fazendo, no dia do juízo, você vai receber. Se você fez o bem, você vai receber o bem. Se for o mal, né? Então, o juízo tá aí, ó, versículo 9, tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego, mas a glória, honra e paz a todo o que faz o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego. Então, aqui, versículo 9 e 10, temos as promessas, né? Quem faz o mal, virá a tribulação, né? E tudo mais, quem faz o bem, a glória, a honra, a paz. Versículo 11, temos um princípio eterno, porque diante de Deus não há distinção de pessoas. O rico, pobre, o gordo, magro, o bonito, feio, não tem distinção de pessoas, não. Todos vamos passar pelo juízo de Deus, né? Então, vamos abrir o olho aí e não julgar o outro, praticar o bem, porque nossa conta vai chegar, né? E temos que prestar contas para Deus. Versículo 12 e 13 daqui, temos também promessas. Todos os que sem a lei pecaram, sem aplicação da lei, perecerão. E quantos pecaram sobre o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Então, do que adianta você ter a lei ali e você não seguir ela? Então, se você tem a lei, não segue aí. Agora, se você tem a lei, você lê a lei, você sabe das coisas, continua fazendo mal, também não vale de nada. O que vale é você ter a lei, mas você praticar. Então, são os nossos mandamentos. A gente tem os nossos mandamentos ali. Se a gente tem, a gente sabe, a gente peca mesmo assim, estamos fazendo errado, né? Mas se a gente tem os nossos mandamentos, a gente sabe deles e segue eles, então, ó, praticamos ali a verdade, a lei, né? Então, serão tidos como justos os que praticam a lei. Aqui estão falando das cartas aos romanos, ali, aos
convertidos, mas serve também para as nossas práticas cristãs, né? Então, vamos fazer o bem, fazer tudo certinho, de acordo com os mandamentos de Deus, e teremos ali as nossas contas para pagar depois. Quer queiramos, quer não, vamos pagar as contas, não é mesmo? Versículo 14. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Aqui é um princípio eterno também, o 14. Como assim, gente? Os pagãos ali, eles não têm a lei, né? Mas se eles, mesmo sem a lei, eles fazem as coisas certas naturalmente, então eles servem, o natural deles já está escrito nos nossos corações, né? Vamos dizer assim, que mesmo que a gente não tenha uma lei a ser seguida, a gente fazendo a coisa certa, né? Estamos seguindo uma lei, né? Estamos seguindo a lei que está cravada no nosso íntimo ali, do nosso corpinho. Então, aqui também temos um princípio eterno. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, aqui, ó, foi o que eu acabei de falar, dando-lhes testemunho da sua consciência. Então, se a gente sabe, é uma lei também, né, é um mandamento, não matar. Mas se não estivesse escrito não matar no nosso coração, está gravado no nosso coração, que a gente não pode matar, não matar. Mesmo se não tivesse escrito isso, dentro do nosso corpo, Deus já colocou lá no nosso coração que não podemos matar. Então, mesmo que não estivesse escrito isso, não matar, nós não mataríamos, já estaríamos seguindo, né? Porque já está cravado em nossos corações. É a mesma coisa, vou dar o exemplo aqui dos ateus. Os ateus, eles não acreditam em Deus e tudo mais, não tem as leis e tudo mais, mas no natural do ser humano já está escrito nos corações, né, as coisas que podemos ou não fazer. Então, se eles seguem isso com a sua consciência, já estão dando testemunho. Entenderam? Então, vamos seguindo aqui. Bem como seus raciocínios com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Então, assim, tem uma pessoa ali que dela não é cristã e tudo mais, não acredita, não segue e tudo mais, mas no natural dela, ela já pratica as coisas boas, né? Ela já ajuda as pessoas, já faz caridade, faz as coisas tudo certinhas, mas ela não é cristã. Então, cravado no seu coração, as suas ações naturais já estão ali para ser julgadas. E as pessoas que fazem o mal também serão julgadas do mesmo jeito, tanto coisas boas como coisas ruins. Então, aqui o que está dizendo é, mesmo diante de leis ou de não leis, já está no nosso coração, cravado, porque Deus já colocou no nosso coração e na nossa consciência. Fazendo isso, seremos julgados pelas coisas boas e ruins que a gente praticar nessa longa jornada da nossa vida, né? Vamos lá, então. A lei por si não basta, o título aqui. Mas tu que és chamado judeu e te apoias na lei e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade e instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas. Tu, que te ufanas de seu guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade, tu que ensina os outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deves adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilha os seus templos. Eita, que Paulo tá esculhambando aqui. Tu que te glorias da lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Então, sabe aquela pessoa ali, aqui tá dando o exemplo dos judeus, né? Tu tem lá suas leis e tudo mais, fala, não adultera, vai lá e adultera. Não faça isso, vai lá e faz. Aquela pessoa que fala da boca para fora, mas não vive.
tomamos isso aqui como nossa vida, como os cristãos, né? A gente vai ali, tá seguindo, fala, ai, fulaninho tá fazendo isso, não pode, mas você no seu íntimo faz. Ai, fulaninho, não pode fazer fofoca, mas você tá fazendo a fofoca com a vizinha aqui do lado. Ah, porque não pode essa bebedeira toda, que não sei o que lá, não sei o que lá, que julga o amiguinho, mas tu no final de semana enche a cara também. Então, não adianta falar do outro se você tá fazendo a mesma coisa, né? Aqui tá dando exemplo dos judeus, mas tomamos para a nossa vida, né? Vamos nos colocar neste lugar. Então, abre o teu olho, rapaz, abre o teu olho. Vamos lá. Versículo 25. A circuncisão, em verdade, é proveitosa se guardares a lei. Mas se fores transgressor da lei, serás com a tua circuncisão um mero incircunciso. Então, né? Seguindo aqui. Se, portanto, o incircunciso observa os preceitos da lei, não será ele considerado como circunciso, apesar da sua incircuncisão. Aqui tomamos o incircunciso como o batismo, por exemplo, né? Ali tinham que ser circuncidados. Mas do que adianta você ser circuncidado se você não vive de acordo com a lei, né? Seguindo. Ainda mais o incircunciso de nascimento, cumprindo a lei, te julgará que com a letra e com a circuncisão és transgressor da lei. Não é verdadeiro judeu o que o é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que aparece exteriormente na carne, mas é judeu o que o é interiormente. E verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei, não segundo a letra. Tal judeu recebe o louvor, não dos homens, e sim de Deus. E que aqui temos um trava-língua dessa circuncisão e circunciso e tudo mais. Mas num contexto geral, né? Fechou, né? Deu pra gente entender. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eita, que esse daqui tá falando das leis, né? Do julgamento, que todo mundo será julgado. Vou aqui fazer as minhas marcaçõezinhas, né? Passar a marca-texto, vou ler de novo, porque aqui a gente faz a leitura, faz as marcações, depois você vai aí fazer sua leitura novamente, prestando atenção. Como a gente já marcou, já vai ficar mais fácil. Na hora que você estiver lendo, isso daqui eu já sei que é uma promessa. Isso aqui eu já sei que é um princípio eterno. Então, a gente vai lendo novamente, né? Com calma ali, ruminando tudo isso aqui. E tiramos uma mensagem e uma ação, né? Desse capítulo. Que mensagem a gente pode tirar daqui? A mensagem que eu tiro daqui é que Deus não faz acepção de pessoas, né? Foi aqui no um princípio eterno até, né? O versículo 11 aqui. Diante de Deus não há distinção de pessoas. Então, fazendo bem ou mal, né? O rico, o pobre, todo mundo vai ser julgado. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Não adianta falar mal do outro se tá fazendo a mesma coisa, né? Então, vamos tirar aqui uma mensagem. Que ação? Eu acho que essa ação aqui desse capítulo é fazer um exame de consciência, né? Uma ação concreta aqui. Bora fazer um belo exame de consciência, né? Colocar ali, pensar bem nas coisas que a gente tá fazendo no nosso dia a dia, com a nossa vida, com o nosso próximo, né? Não julgar os corações. Viver verdadeiramente como batizada. Aqui, no caso, tá falando dos circuncisos, dos incircuncisos, mas eu falo como cristã, como batizada. Será que eu tô vivendo mesmo como batizada? Ou será que tô falando da boca para fora, né? Vamos, então, fazer aqui um belo exame de consciência e pensar, né? Terminamos aqui, então, o capítulo 2. Vamos ler de novo. Deixa aí nos comentários uma mensagem, uma ação também. E até o próximo.